Então, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso encontro 8. Vamos falar, então, sobre as aplicações de equações de segunda ordem, tá? Então, rapidamente aí, algumas aplicações. E deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Estão vendo a tela? Sim, agora sim. Tá, pessoal, falar então algumas aplicações e falar de alguns modelos de equações lineares de segunda ordem, tá? E vamos falar um pouquinho do oscilador harmônico, tá? Bom, o oscilador harmônico é o modelo mais simples, né? O modelo matemático mais simples de uma partícula sujeita a uma força atratora para a origem e com a força, né, igual ao múltiplo da distância à origem. Então, essa partícula A ou a partícula B, aqui está a posição A ou a posição B, tá? E aqui a partículazinha azul. A ideia é que essa partícula esteja fixada à origem aqui e ela tende a permanecer aqui na origem, ou seja, tem um atrator para a origem dessa partículazinha azul, tá? E a força é um múltiplo, né, da distância à origem, tá? Ficar aqui um múltiplo de resistitividade. Bom, se nós designarmos por M a massa da partícula, tá? E olharmos para a lei de Hooke, tá? Ela nos afirma que massa vezes aceleração, né? Aceleração é igual a essa constante K, essa constante de resistitividade, vezes a distância percorrida, né? Então, aqui nós temos a equação do oscilador harmônico simples, tá? A equação mais simples aí. Então, uma equação diferencial de segunda ordem de coeficientes constantes. Temos aí o coeficiente n e o coeficiente k, sendo m a massa da partícula e k a resistência aí, a magnitude de resistência da partícula, tá? Se, né, houver a presença de uma força resistiva à velocidade, então nós vamos ter mais essa partícula aqui, mi, derivada de x, né, derivada da posição, que é a velocidade, tá? Onde esse mi aqui é uma constante positiva. Então, nós temos aí o chamado oscilador harmônico amortecido, tá? Então, de novo, é uma equação de segunda ordem, tendo aí a derivada segunda, a derivada primeira e tendo a posição, tá? Então, note que já estudaram essa equação diferencial. Além disso, se tiver uma força externa, né, essa que dependa da posição ou da velocidade, aí nós vamos ter mais uma função f de t aqui. Essa função aqui vai depender aí somente do tempo, e não vai depender do x, nem da derivada, nada. Então, nós temos aí uma equação que é o oscilador harmônico amortecido e forçado. Tá? Então, temos essas três equações aí. Então, nós temos duas equações homogêneas. Essa aqui é uma equação homogênea, essa aqui também é homogênea, e essa aqui é uma equação não homogênea, certo? E as soluções para resolver essa equação são aquelas já estudadas anteriormente, né? O método coeficientes a determinar e a variação dos parâmetros. Bom, vamos rapidamente aqui falar de alguns fenômenos físicos onde isso ocorre, né? O mais clássico deles é a vibração de mola, né? Se nós considerarmos aí uma mola pendurada na extremidade e pendendo verticalmente, seja essa situação A, e coloque agora um corpo de massa M na sua extremidade. Agora vamos ter a situação B. Tá? Então, aqui a mola em sua posição de repouso, né? E aqui eu coloquei, então, um peso, né? Peso. E aí eu distendi a mola. E agora eu vou puxar esse peso em uma posição, tá? A linha já aqui, tanto faz. Aí vamos ver o que vai acontecer. Então,
Então, usando aí a lei de Hooke, né, o equilíbrio da força interna da mola contrabalançando o peso do corpo, a força interna é dada pela lei de Hooke, que afirma que, bom, se uma mola for distendida ou comprimida em um comprimento D, então a força interna tem magnitude K vezes D, e é dirigida em sentido oposto à deformação, onde o K aqui é uma constante positiva chamada constante da mola. Então, usando aqui a segunda lei de Newton junto com a lei de Hooke, obtemos que massa vezes G, né, G aqui no nosso caso é a aceleração da gravidade, é K vezes D. Tá? Se nós movimentarmos a mola para cima e para baixo, sobre o eixo, aqui o eixo X, tá, pessoal? Só para, nesse modelo que eu coloquei aqui, tá? É o eixo vertical, tá bom? Só para contrapor com o que a gente já tinha feito anteriormente lá. Tá? Então, a posição, vamos ter aqui a situação C. Tá certo? Bom, nessa posição, as duas forças atuando na mola são o peso da gravidade, novamente, tá certo? E a força interna da mola, que é K vezes o deslocamento, né? A distância D menos X. De novo, que é dada pela lei de Hooke. De novo, se a posição for maior que zero, as forças atuando também são a aceleração da gravidade e a constante, usando a lei de Hooke também, tá? E aí nós vamos ter aí a segunda lei de Newton falando que massa vezes aceleração é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Mais K D menos X. Que é chamado, né? Nota que é exatamente aqui o oscilador harmônico simples, tá? Isso aqui é constante. Isso aqui é massa vezes aceleração, X, e essa outra constante aqui. Tem K vezes D e tem menos K vezes X. É a lei do oscilador harmônico simples. Tá? Bom, se eu pegar essa molinha e colocar no meio fluido, né, então vai ter uma resistência aqui, né, uma força resistiva proporcional à velocidade. De novo, então vai aparecer esse mi x' aqui, tá? E aí eu vou ter o oscilador harmônico amortecido. Então, isso vai diminuir com o tempo, né, porque eu tenho uma força resistiva à velocidade. Tá? Nesse caso, não vai ter pode até ter um FT se eu pegar e aplicar ao longo do tempo uma força. A cada tempo, né, um F puxando a molinha, tá? Então, aí eu teria um oscilador harmônico amortecido e forçado, ou empurrando a molinha ou puxando a molinha, tá? Outro lugar que a gente pode aplicar aí o oscilador harmônico, tá, é no pêndulo, tá? Bom, o pêndulo consiste em uma partícula de massa m fixada na extremidade inferior de um fio extensível de comprimento L, cuja extremidade superior está fixada. Supõe-se que o movimento se dê em plano vertical. Então, a ideia aqui do pêndulo, né? Então, as forças atuando aqui no pêndulo, tá? Aqui tem um pêndulo, a partícula de massa m, tem aqui essa força, né, oposta à aceleração aqui da gravidade aqui, então, que é a tensão do fio, né, esse fio extensível. Aqui a massa vezes G, eu sei que não dá para enxergar, mas vocês têm esse slide aqui. Aqui o ângulo, θ. Tá? E aqui a decomposição de mg, então vai ficar mg seno θ, mg cosseno θ. Então a decomposição, né, a gente olha para esse, como se aqui nós tivéssemos, né, o eixo x e o eixo y, tá? E eu decomponho a massa vezes a aceleração na componente x e na componente y, ou vice-versa. Tá? Bom, de novo, tá? Ao usar a segunda lei de Newton, nós temos que massa vezes aceleração é igual a força, né? E menos T, seno θ. Então, isso aqui, o seno θ é no eixo x. Tá? E M, y', né? Então, a parte aqui do eixo y. Então, as duas componentes, né? mg menos T cosseno θ. Então, são as decomposições. Bom, se eu eliminar o T aqui nas duas equações, eu vou ter x' cosseno θ menos y' seno θ igual a menos g seno θ. Tá? Mas quem é x? X
X é L seno θ, que é um pouquinho de trigonometria, tá? Eu estou fazendo as decomposições aqui. O Y é L cosseno θ. E aí nós temos as seguintes equações aqui. X duas linhas. Pode deriva, né? Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez. Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez. Vamos ter essas duas equações. X duas linhas e Y duas linhas. Vou só dar uma volta, porque eu acho que alguém está chamando o limite. Uhum. Então, temos essas duas equações. Voltamos à segunda lei de Newton, que diz que L, θ duas linhas, mais G seno θ é igual a zero, que é a equação do pêndulo. Então, essa aqui, deduzimos a equação do pêndulo, sim. Só que essa aqui não é a equação linear. Essa equação aqui não é linear. Nós temos aqui nós estamos com a derivada segunda em relação a θ. E aqui nós temos o seno θ, né? Então, essa equação não é uma equação linear. Resolver essa equação, só semestre que vem, quem fizer a equação B, por séries. Tá? Mas, se nós usarmos aqui pequenas oscilações do θ, aqui, ou seja, se forem pequenas oscilações do ângulo θ, nós sabemos lá que o limite do seno sobre θ é igual a 1, né? Quando θ tende a zero. Então, para pequenas oscilações, oscilações perto do zero, hein, o seno θ é próximo de θ. Então, eu substituo na minha equação aqui, aqui o seno θ por θ, e aí eu tenho uma equação agora, sim, linear, e note que é, na verdade, uma equação do pêndulo simples, né? Que é o oscilador harmônico simples. Olha só, é uma equação do tipo oscilador harmônico simples. Então, fácil de resolver. Ok? Vamos ver uma relação agora entre o oscilador harmônico simples, ou forçado, com os circuitos elétricos, tá? Bom, nos circuitos elétricos, nós vamos ter os resistores, colocado por esses símbolos aqui, os indutores, também representados por esse símbolo, e os capacitores, representados por esse símbolo, tá? Bom, cada dispositivo desse possui duas extremidades que se conectam ao outro, chamado de polos, tá? Bom, cada estado do dipolo são a corrente elétrica, né? I de A para B, ou seja, a corrente que passa de A para B na direção da corrente, tá? Então, em geral, você convenciona-se corrente de A para B igual a menos corrente de B para A, né? Isso aqui é uma regrinha. E a corrente mede o fluxo de carga, ou seja, a corrente é a derivada da carga em relação do tempo, ou seja, é o fluxo de carga por unidade de tempo, né? Tá, dito isso, vamos para a segunda parte. A DBP, né? Voltagem de ponto A menos a voltagem no ponto B. Né? Então, para cada tipo de dipolo, existe uma relação entre a corrente e a queda de tensão. Bom, se for uma resistência, nós temos aí a lei de Ohm, que diz que a DDP é igual a resistência vezes a intensidade da energia, né? Da corrente elétrica. Tá? Esse R aqui é uma constante chamada de resistência. Se o dipolo for um indutor, lei de Henry. Isso aqui nós já vimos lá na aula passada, né? Então, a constante de indutância vezes o fluxo de carga em relação ao tempo. Tá? E se for um capacitor, nós temos, então, essa constante de capacitância vezes o fluxo de voltagem em relação do tempo. Então, nós temos essas três relações. Tá? O capacitor não há uma passagem direta de cargas, né? Isso aí vocês devem ter uma disciplina de elétrica, né? Da física, ou até mesmo das engenharias aí. Se a corrente, entre aspas, passa pelo capacitor, isso implica que é um acúmulo de carga em um dos capacitores, né? E ela é dada, então, por essa fórmula, né? Que é a integral de T0 até T da corrente. É C vezes V a voltagem, de A para B. Tá? Bom, há outros dois dispositivos em um circuito, né, que é uma influência mútua em indutores paralelos e próximos.
né? Aí tem toda as fórmulas, que essa fórmula que a gente já estudou antes, né? E começa a fazer aqui um pouquinho da parte dos nós aí no circuito elétrico, tá? Bom, vamos lá. Também nós teríamos geradores ou corrente contínua. Corrente contínua, a voltagem é constante. Corrente alternada, ela depende aqui do seno e do cosseno, né? Então, faz aqui cosseno ou seno, tá? Bom, aí tem toda a parte dos leis de Kirchhoff, que é a primeira lei dos nós, a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem, que é o princípio de conservação de carga. E esse nó aqui, tá? O somatório das correntes é igual a zero. A lei das malhas, uma malha é uma sequência fechada de dipolos conectados em série. Também, na hora que eu fecho o circuito, né? Lei das malhas. E nós temos esse circuito simples aqui, que nós já deduzimos a equação diferencial desse circuito em aulas anteriores. Aqui nós temos a resistência, a energia, o capacitor e o resistor. Tá? Bom, usa-se a segunda lei das malhas, usa-se a segunda lei dos nós, e aí nós obtemos a equação, essa equação diferencial que vocês já resolveram como aplicações lá em equações de segunda ordem, né? Então, derivada segunda em relação a I, em relação a T, mais resistência derivada de em relação a PT, mais 1 sobre capacitor, a constante e capacitante. Isso aqui é tudo constante, né? L, R e C é constante. E aqui a diferença de energia que passa ali pelo resistor, né? Ou alternada ou contínua. Então, note que isso aqui é muito similar ao oscilador harmônico amortecido e forçado. Ou seja, existe entre o oscilador harmônico amortecido e forçado uma equivalência mecânico-elétrica, né? O indutor para a massa, né? Está na relação para a massa. O resistor para a constante de resistividade. E o inverso do capacitor para aquela constante K. Tá? E a diferença de energia aqui, né, derivada de E em relação a T, com a nossa força atuando lá no oscilador harmônico amortecido e forçado. Bom, foi por conta dessa similaridade que foram construídos os primeiros computadores analógicos, né? São chamados circuitos elétricos RLCE, tá? Eles se ajustam de forma que simulam vibrações mecânicas. Aqui tem um exemplo dos primeiros computadores analógicos com tubos e pregando um pouco dessa tecnologia, né? Isso há 40, 50 anos atrás. Tá bom? Bom, essa primeira parte, então, as deduções das fórmulas, então, do pêndulo simples, o circuito RLCE, tá? E o pêndulo simples falei, né? E o sistema massa móvel, tá? Por fim, vamos, então, em soluções, só para a gente... Então, com algumas explicações, o oscilador harmônico simples, né? Se eu reescrevo esse oscilador harmônico simples na forma x duas linhas mais ômega ao quadrado, x, quem é ômega ao quadrado? É k sobre n, tá? Só para tirar, né? Para nós escrevermos na forma padrão. Lembram lá da forma padrão? Se nós escrevermos esse oscilador harmônico simples na forma padrão, eu tenho que a solução dessa equação é C1 cosseno ômega t mais C2 seno de ômega t, né? A equação característica aqui, só para lembrar, é M duas linhas, ou R duas linhas, igual a menos ômega ao quadrado. Note que eu só coloquei ômega ao quadrado para a gente extrair da raiz quadrada aí, complexa, né? Ômega i. Tá? Bom, se a posição da partícula no ponto T0 é uma posição inicial, e a sua velocidade inicial
tá? É um V0. Ao resolver, então, esse PVI aqui, nós vamos ter que a constante C1 vai dar x0, e a constante C2 vai dar V0 sobre ômega. Ok? Então, se eu resolver o PVI, tá? Considerando aqui o PVI, x no zero igual a x0 e x' no zero igual a v0, eu vou resolver o PVI. Então, reescrevo a minha equação, a minha solução geral da equação diferencial como x0 cosseno de ômega t mais v0 ômega seno de ômega t. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou lá no só para dizer de onde que vem as próximas equações aqui, tá? Eu abri aqui o tambor. As próximas constantes que vão surgir ali vão ser o seguinte. Vou pegar aqui um triângulo retângulo. Tá? Eu vou botar aqui o ângulo φ. Tá? Um ângulo φ aqui. Vou fazer mais aqui. Vou fazer mais aqui. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui o ângulo φ. Tá? Então, um triângulo retângulo. Tá? Eu vou chamar aqui esse cateto oposto ao ângulo φ da constante V0 sobre ômega. E aqui eu vou chamar esse cateto adjacente ao ângulo φ de x0. Bom, colocado desta forma, eu coloco dessa forma, a hipotenusa aqui eu vou chamar de A. Tá? Essa hipotenusa aqui eu vou chamar de A. Isso aqui nada mais vai ser do que a raiz quadrada de x0 ao quadrado, do Pitágoras, né? Mais V0 sobre ômega ao quadrado. Certo? Então, a hipotenusa é dada dessa forma. O seno do ângulo φ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não, seno cateto. Tá certo aqui? Cosseno de φ. É cateto oposto. Seno é cateto oposto. Sempre fazer então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom. Bom, o φ ali é fácil de determinar, né? O φ é a tangente de φ. É seno de φ sobre cosseno de φ. Isso aqui vai dar V0 sobre x0 ômega. Tá? Então, θ é o arco tangente de V0 sobre x0 ômega. Tá? Por que eu estou colocando dessa forma aqui? Porque lembre que a solução geral, posição da partícula, né? Ela é dada por x0 cosseno de ômega t mais V0 sobre ômega seno de ômega t. Bom, mas quem é x0? X0 é hipotenusa sobre cosseno de φ. Então, é A cosseno de φ vezes cosseno de ômega t
mais, quem é V0 sobre ômega? V0 sobre ômega é A seno de φ. Seno de ômega t. Bom, então isso aqui eu posso escrever exatamente o cosseno da diferença, né? Então isso aqui seria o quê? O A eu coloco em evidência, tem cosseno φ, cosseno ômega t, seno φ, seno de ômega t. Então isso aqui eu posso escrever como sendo cosseno de ômega t menos esse φ. Tá? Então, essa aqui é a nossa... eu reduzo, né, a minha solução apenas a uma partícula aqui que envolve o cosseno. Tá? Ou seno, se vocês quiserem reescrever também na forma do seno da soma ou seno da diferença. Tá? Então, é uma forma que vai ser agora o próximo passo aqui. Tá? Então, aqui eu coloquei, defina essas constantes, mas eu mostrei dali no Jamboard de onde surgiu essas constantes. Essas constantes aí. E aí, reescrevemos a equação, então, como A cosseno ômega t menos φ. Tá? Portanto, né, o oscilador harmônico simples é um movimento oscilatório em torno da posição central, x igual a zero. Tá? Bom, essa constante A chama-se amplitude, né? É o maior valor, maior altura aí da oscilação. O período da função é 2π sobre ômega, né, que é o período da função cosseno. E é o período do movimento, ou seja, é o tempo necessário para se fazer uma oscilação completa. Frequência é ômega sobre 2π, que é a quantidade de oscilações por segundo. E o ângulo φ é chamado ângulo de fase, tá? Aqui tem onde é que está cada um deles, né? Ó, então, aqui nós temos a amplitude, tá? Aqui é a amplitude, o A. Aqui o V0, a velocidade inicial de escape. Então, aqui é o nosso x0, né? A posição inicial, tá bom? E aqui nós temos a frequência, tá bom? Então, aqui nesse gráfico mostra a fórmula do oscilador harmônico simples. Eu vou abrir um GeoGebra rapidamente aqui para vocês verem também. Ó, aqui, então, nós temos o oscilador harmônico simples, tá? Veja que a força F0 aqui é zero, tá? E o beta, que é da derivada da x' aqui, também é zero, tá? Note que se eu mudar se eu vou mudar o beta aqui, por exemplo, tá? Vou botar um beta, ó, já muda ali o gráfico. Ó. Quando o beta é zero, exatamente, ó, eu tenho um movimento do seno ou do cosseno aqui, tá certo? O movimento do seno e do cosseno. Botei aqui massa igual a 1, tá? E esse ômega zero aqui não vai me importar muito, porque está envolvido com essa constante aqui. Então, a ideia é essa aqui, ó, quando eu tenho o movimento harmônico simples. Tá? É um senoide, né? Ou um cossenoide, depende de como é que você interpreta, tá bom? Então, ali está o movimento. Ó. Claro que eu posso aumentar a massa aqui, né? Se eu aumentar a massa, eu botei aqui 6 então. Aí vai aumentar a frequência, né? Vai aumentar a amplitude. Então, vai 10. Beleza? Então, aqui nós temos a ideia do oscilador harmônico. Aqui é a constante da mola. Vou botar uma mola mais fraca, né? Ou mais forte. Vou botar uma mola mais fraca. Ó, vou botar um pouquinho. Né? Aqui já fica reto, né? Então, aqui um pouquinho. Se eu botar uma mola com uma resistividade muito grande, vai ficar cada vez menorzinho. Tá? Eu acho que esse applet do GeoGebra está anexado lá no Moodle, tá? Então, vocês podem dar uma olhada lá. Ou baixem na internet se só buscar um pouquinho de sistema massa móvel. Continuando aqui. Tá, e agora o oscilador harmônico amortecido. Então, nós vamos ter essa partícula que eu botei
aqui mi x', certo? Só que daí eu vou dividir, então, pela massa e vou botar 2 alfa, tá? Mi sobre m eu vou definir como sendo mi sobre m. A massa sobre essa constante aqui de resistitividade, tá bom? O ômega ao quadrado continua sendo o mesmo, então. Da mesma maneira, a equação característica é essa aqui, né? R quadrado mais 2 alfa R mais ômega ao quadrado. E aí, o delta é dado por essa equação aqui. Mi quadrado menos 4km, m quadrado. Então, vai ter soluções reais distintas, soluções reais iguais ou soluções complexas. Então, para cada um, nós temos que analisar os casos. Quando mi ao quadrado for maior que 4km, então nós temos duas soluções reais distintas, né? Ou seja, aqui o alfa vai ser maior que o ômega, e aí a nossa solução geral é aquela com as raízes reais distintas, né? Que é dado por essa fórmula aqui, E na menos alfa t, C1E LT mais C2E na menos LT, né? L menos L, deixa eu ver aqui, não, menos alfa mais L e menos alfa. Menos L são as raízes da equação geral, né? Da equação característica. E aí nós temos aí a solução geral dada por essas duas soluções, né? Note que o limite, quando t vai para o infinito, se aproxima de zero, né? Da posição inicial se aproxima de zero. Bom, aí cada uma das situações aqui a gente vai buscando. Qual é a velocidade em um instante t, né? Eu derivo isso aqui, busco a velocidade, mostrando que a velocidade se anula no máximo em um único valor de t. Onde igual a zero, isso aqui, você vai achar essa constante. Tá? O amortecimento crítico é quando as raízes são iguais. Tá certo? Quando as duas raízes são iguais, né? Lembrando, voltando aqui então, quando as duas raízes aqui, quando o delta for igual a zero. O delta vai ser igual a zero quando alfa é igual a ômega. Tá? Nesse caso, lembram, né? E na menos alfa t, C1 mais um t, E na alfa t, né? C2, E na menos alfa t. Aqui o C1 é x0 e o C2 x0, V0 mais alfa x0. Tá? Os gráficos são os mesmos em ambos os casos. E o oscilatório, quando as raízes são complexas. Tá? Nesse caso, nós temos, de novo, a mesma situação anteriormente, analisada ali pelo oscilador harmônico simples, as constantes aqui são as mesmas, e vão ser os seguintes gráficos, tá? Bom, nesse caso, o movimento é oscilatório. A amplitude é dada por essa forma, e as oscilações vão decrescendo exponencialmente. Tá? Bom, eu vou botar aqui o gráfico. Ó. Então, esse aqui é do amortecimento, crítico. Essa aqui, que a velocidade se anula em um único ponto. Essa aqui é a parte da letra A, tá? E esse aqui é o oscilatório aqui, parte complexa. Tá? Então, essa aqui a gente chama das três de amortecimento. E quando eu coloco uma força externa agindo, tá? Então, eu também tenho três casos a analisar, por conta do estudo anterior. Tá? Bom, olhando os métodos coeficientes a determinar, né? Vamos ver aqui qual é a solução final. Tá? Então, esses aqui estão tudo constantes, olhando aí para os... Então, a solução geral, tá? Mas aqui não aparece. Está aqui a solução geral. A particular, tá. Então, a solução particular é A1 cosseno ômega t menos φ1, tá? Onde cada uma dessas constantes estão aqui definidas. Tá? Aqui é a solução particular, né? Tá, porque a solução da homogênea eu já estudei anteriormente. Tá, ok. E a outra forma, né, quando alfa é igual a zero,
Então, também nós vamos ter esse tipo de solução geral para particular. E aí tem que olhar um pouquinho de trigonometria e tal, para chegarmos aí nessa fórmula para amplitude. A amplitude aqui vai depender de t. Então, nesse caso, tá, a gente chama quando ômega é próximo de ômega zero, essa situação que se chama de batimento. Tá? E isso vem da acústica. Então, aqui é o gráfico do batimento. Quando eu consigo olhar para um gráfico do movimento do oscilador harmônico forçado dessa forma, é um batimento. E por último, né, quando alfa é igual a zero e ômega igual a ômega zero, então eu vou lá, resolvo a equação particular, e aí nós temos a tal de ressonância. Tem um videozinho muito legal lá também no Moodle, chamado ponto de Falcoma, né? Na época não era levado em consideração esse problema de ressonância, e aquela ponte lá caiu, né, com a marcha, com o vento, né, da marcha soldada aeronáutica, com o vento entrando em ressonância com a ponte. Tá bom? Então, aqui, movimento de ressonância, isso aqui tende para o infinito, né, e fica esse movimento. Tá? E é o papel mais importante, né? A gente não quer que nenhum sistema mecânico entre em ressonância, porque caso entre em ressonância, vai explodir, vai estourar em algum momento, vai romper o sistema. Tá? Então, aqui eu falei foi observado, acho que pela primeira vez no sistema, em 1831, quando soldados entraram em ressonância com uma ponte na Inglaterra, e a ponte estourou. Tá? E aqui a ponte de Tacoma, em 1940, já olhando aí o vento entrando em ressonância com a ponte, certo? Então, essas são as aplicações aí, e aqui, nessa segunda parte, as soluções que vão aparecer em relação aí ao nosso equações de segunda ordem, tá? Então, aqui só para olharmos, aqui, vamos ver se a gente consegue colocar em ressonância. É difícil aqui botar em ressonância, né? Tem que movimentar muito aqui. Ó, aqui eu botei em ressonância, tá? Então, vejo que aqui o sistema entra em ressonância. Tá? A massa é constante, vai depender, né? Então, nota aí, se você for mexendo aqui nos cursores, aqui, vocês vão tendo aí os diversos sistemas ali do sistema massa-mola que nós estudamos há pouco. Tá bom, galera? Então, isso aí é o assunto da aula de hoje, certo? E o restante, então, ao resolver uma equação aí de segunda ordem, né, vocês vão ter que estar, digamos, entrando nessas situações aqui que nós acabamos de ver. Alguma dúvida, alguma solução, alguma situação aí? Não. Pessoal? Nicole, Ângelo, Rodrigo? Tranquilo? Murilo? Tranquilo, professor. Então, vou parar aqui para gravar, depois você vai dividir, compartilhar com vocês.